Você sabe como fazer uma oração da forma correta? Nesse vídeo, vamos aprender juntos como fazer aquela oração que nos conecta verdadeiramente com o Eterno, o nosso Pai, o Deus Criador de todas as coisas, conforme diz em 1 Timóteo 2:1 e em Filipenses 4:6. Respire fundo agora, sinta a presença de Deus ao seu redor e permita que o Espírito Santo te conduza a um estado de paz e entrega total. Feche seus olhos por um instante, desligue-se do que te preocupa lá fora e mergulhe comigo nessa conversa espiritual que vai te ensinar o verdadeiro poder da oração. Porque orar não é apenas falar com Deus, é se colocar diante dele com o coração aberto, sincero e cheio de fé. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 2:1, nos orienta claramente: antes de tudo, sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja que Paulo começa dizendo antes de tudo, como se dissesse, antes de reagir, antes de decidir, antes de reclamar, ore, porque a oração é a primeira atitude de quem confia no Pai. Quando colocamos a oração como prioridade, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu não consigo sozinho, eu dependo de Ti. E é nessa dependência que o céu se abre e o coração encontra descanso. A verdadeira oração não é um ritual mecânico, mas uma conversa íntima com o Criador. É o momento em que a alma se derrama diante do trono, não para impressionar, mas para se entregar. Deus não busca palavras bonitas, Ele busca corações sinceros. Ele ouve quando falamos com verdade, mesmo que a nossa voz esteja embargada de dor. Às vezes, a oração mais poderosa é feita em silêncio, com lágrimas que dizem o que a boca não consegue expressar. Em Filipenses 4:6, Paulo completa essa revelação ao dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aqui está o segredo espiritual que muda tudo: oração, súplica e gratidão. São três chaves que abrem a porta da paz. Quando oramos, entregamos. Quando suplicamos, demonstramos fé. E quando agradecemos, mostramos confiança em Deus antes mesmo da resposta. Agora, respire fundo mais uma vez. Pense naquilo que tem tirado a sua paz. Talvez seja uma preocupação com o futuro, um problema familiar, uma dor que ninguém entende, ou até um medo que você guarda no coração. Coloque isso diante de Deus agora. Imagine suas mãos se abrindo, soltando o peso que você carrega. Diga em pensamento: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Toma o controle da minha vida e sinta a leveza que vem quando a alma aprende a descansar no cuidado do Pai. A oração é o remédio da alma ansiosa. O mundo moderno nos ensina a correr, a resolver, a acumular, mas a palavra nos ensina a parar, a confiar e a agradecer. A ansiedade é um sinal de que estamos tentando carregar o que Deus já pediu para entregarmos a Ele. Quando você ora com fé, a ansiedade perde força, o medo perde voz, e a paz de Deus ocupa o lugar que o desespero tentava tomar. É por isso que Paulo nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não está negando que a vida tem problemas, mas está ensinando que existe um modo mais alto de lidar com eles. O modo espiritual. Quando a oração se torna um hábito, a alma aprende a confiar antes de ver. E o coração descansa mesmo quando a tempestade ainda não passou. Porque o segredo não está em ver o milagre acontecer, e sim em acreditar que ele já está a caminho. Sabe, orar é como respirar. Quando você respira, você vive. Quando ora, você se mantém conectado à fonte da vida. Uma pessoa que ora está espiritualmente viva. É na oração que Deus fala, orienta, consola, corrige e fortalece. É nela que os planos são ajustados, os caminhos clareados e o coração purificado. A oração é o oxigênio do espírito. Sem ela, a alma sufoca.
Talvez você já tenha se sentido cansado de orar e não ver respostas. Talvez tenha pensado que Deus não está ouvindo, mas ouça com atenção. Deus ouve cada palavra, cada pensamento e até o silêncio da tua alma. Ele não está distante, ele está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor tempo e o melhor modo de agir. Às vezes, a demora é a forma que ele usa para nos amadurecer. Outras vezes, o silêncio é o modo dele nos ensinar a confiar. Por isso, ore mesmo quando não sentir vontade. Ore quando estiver cansado. Ore quando estiver feliz. Ore quando não tiver palavras, porque a oração não depende do seu humor, mas da sua fé. Deus não espera discursos perfeitos, ele espera corações dispostos. Quando você ora com sinceridade, o céu se move, mesmo que os teus olhos não percebam. Agora, pense em alguém que precisa de oração. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está enfermo, alguém que perdeu a fé. Traga essa pessoa à sua mente e apresente-a diante de Deus. Diga em voz baixa ou no coração: Senhor, eu te entrego a vida de... e fale o nome. Peça para que a presença de Deus alcance essa vida, traga consolo, cura e salvação. Quando você ora pelos outros, o amor de Cristo flui através de você. A fé não é a ausência de dor, é a certeza da presença de Deus no meio dela. Quando oramos, não mudamos apenas o que está fora, mas o que está dentro. A oração nos faz enxergar com os olhos da alma, e então percebemos que nada está fora do plano do Criador. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as esperas, as dores e os silêncios. Enquanto você ouve essas palavras, permita que a presença de Deus te envolva completamente. Sinta o peso saindo dos ombros, o coração desacelerando, a mente se acalmando. Deixe que o amor do Pai te cubra como um manto de luz e esperança. Ele está dizendo agora: Filho, filha, estou contigo. Fui eu quem te trouxe até aqui. Confia no meu tempo. Você não está sozinho, nunca esteve. Mesmo quando achou que Deus estava em silêncio, Ele estava te carregando. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. O que você vê como obstáculo, Ele usa como degrau. Tudo o que acontece tem um propósito maior, e a oração é o caminho que te mantém conectado a esse propósito. A partir de hoje, que sua oração não seja apenas um pedido, mas um relacionamento. Converse com Deus como com um amigo. Fale com Ele no caminho, no trabalho, em casa, no silêncio do quarto. Ele está sempre disponível, sempre disposto a ouvir. E quanto mais você falar com Ele, mais você vai reconhecer sua voz em seu coração. E quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se das palavras de Filipenses 4:6. Feche os olhos e diga: Senhor, eu apresento tudo diante de Ti. E agradeça, porque o agradecimento é o selo da fé. Quando agradecemos, o céu se abre e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é real. Ela não depende de circunstâncias, mas da confiança em um Deus que nunca falha. Então agora, onde você estiver, sinta essa paz te preencher. Respire fundo mais uma vez e repita em pensamento: Senhor, eu te entrego tudo. Eu confio em Ti. Eu te agradeço por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda vais fazer. E assim, envolto nessa presença divina, saiba que a verdadeira oração é aquela que nasce de um coração que ama e confia. Não importa se suas palavras são poucas ou se são muitas. O que importa é que elas sejam sinceras, porque quando o coração fala, Deus escuta. E quando Deus escuta, algo sempre muda. Amém.